Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bem, gente, bom dia, é um prazer estar aqui fazendo mestrado agora, formei em 2004, trabalhei um tempo aqui na IECA, fiquei por 10 anos aqui, já estamos 8 anos ali em Cachoeira Paulista. Não sei quantos conhecem ali o fundo do Vale, não, Vale Histórico, né? Se chamar de fundo do Vale, eu só ficar bravo. O Vale Histórico, se estiver passando pela Dutra, eu costumo dizer que eu cobro bem menos que o Graal. Então, se quiser tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, vai ser muito bem-vindo. Muito bom. É bom rever, né? Rever o lugar que a gente recebeu tanto conteúdo, instrução, orientação. É bom estar aqui. E é difícil, né, pensar o que pregar, né, o que trazer para a reflexão. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da autoridade. Vivemos dias que a autoridade é uma questão polêmica, né? Desde casa, as crianças têm dificuldade de lidar com a autoridade dos pais. E aquela molecadinha pequenininha, mesmo de fralda, se torna uns reizinhos dentro de casa. E eu tenho 2 em casa, tenho o Micael com 11 anos e a Melina com 5. E que desafio, né? Lidar com a obediência, com a submissão. Parece que aquele serzinho quer crescer mais do que papai e mamãe. Lá na igreja temos algumas irmãs que são professoras e lidam com esse conflito dentro da sala de aula. Se disser um não para um aluno, é capaz de querer explodir você, o carro ser arranhado, né, quando você voltar para casa depois. Problemas com autoridade. Mas vamos trazer para o nosso contexto eclesiástico, espiritual. Muitas vezes nós temos dificuldade em compreender o que é autoridade, e em especial autoridade espiritual. Aconteceu uma vez, eu estava estudando aqui ainda e fui ministério de final de semana, aqui em Atibaia mesmo, passar o final de semana na casa de uma família da igreja e na hora do almoço convidaram a mãe, que não era da igreja, para participar com a gente do almoço. E a gente estava lá conversando, almoçamos e sentamos no sofá e comecei a descobrir um pouco da história daquela senhora. E ela, desde os 5 anos de idade, ela tinha tinha dons e vocações místicas, né? Então, ela tinha revelações espirituais, ela tinha essa capacidade que o diabo estava dando para ela de fazer revelações e profecias e tudo mais. E começamos a conversar sobre isso e começamos a ver alguns textos sobre o inimigo, sobre as estratégias de Satanás. E em um dado momento, aquela mulher olhou para mim e disse assim: então você está dizendo que o diabo está me enganando? Eu falei: não estou te dizendo isso, é a Bíblia que está te dizendo isso. E naquela hora, aquela senhora curvou o rosto, começou a falar grosso e disse que ia me matar. E eu era seminarista, meu joelho começou a tremer e a minha vontade é sair correndo dali, né? E ela foi em direção à cozinha, dizendo que ia pegar uma faca. E ali eu me surpreendi quando, né, mesmo morrendo de medo, assustado com aquilo tudo, né? Em nome de Jesus, pare. A mulher parou. Em nome de Jesus, volta aqui. E a mulher voltou. Senta aqui. Ela sentou. E aí oramos e aquela mulher acordou. E para minha surpresa, ela olhou para a gente e disse: desde que hora que eu estou aqui? Eu descobri que eu tinha almoçado com o diabo e não sabia, né? Uma experiência bem curiosa. Mas autoridade, eu fiquei surpreso com essa questão de autoridade espiritual. Não foi a única ocasião que passei por isso, não sei quantos já tiveram alguma situação parecida, mas eu olho para esse texto e Jesus está falando sobre autoridade. E eu fico pensando na intenção do Evangelho, né, de Mateus, concluir com esses 3 versículos que falam sobre autoridade.
Desde o princípio, Deus tem mediado a sua vontade e a sua intervenção na terra por meio de pessoas. Se você acompanhar comigo na criação, já em Gênesis 1, ao criar Adão e Eva, Deus delega à humanidade o domínio, a autoridade sobre tudo. No curso da história, Deus tem designado pessoas para tornar manifesta a sua palavra, os seus mandamentos, os seus julgamentos e as suas obras. Deus usa a vida de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi. Deus usa a vida de João Batista. Deus usa a vida dos apóstolos. Deus usa a vida da igreja, em Atos, para manifestar o seu propósito, a sua vontade. Na história da igreja cristã não é diferente. Nós começamos pela vida dos apóstolos. A gente conhece aí os missionários. Mesmo em Éfeso, a Bíblia vai falar sobre os presbíteros, sobre os mestres, líderes dentro da igreja. Hebreus vai falar sobre os guias da igreja que vão exercer autoridade sobre o povo de Deus. Vale ressaltar que, ainda que Deus esteja mediando o cumprimento de sua obra e seus propósitos por meio de pessoas, Ele jamais negociou ou abriu mão dos seus propósitos segundo a vontade das pessoas. E Jonas é uma expressão clara disso, né? O cara que tentou, Deus chamou para mediar a sua obra, e ele tentou resistir e ir por outro caminho, e Deus o arrasta e fala: eu quero usar você e você vai fazer o que eu quero, beleza? Mas mesmo ali, Deus decide mediar a obra dele por meio de uma pessoa, mesmo contra a vontade. Desse modo, e com esse panorama, eu gostaria de sugerir uma leitura, uma releitura, não sei como você tem lido o Evangelho de Mateus, sobre a perspectiva da autoridade de Cristo que está sendo demonstrada nesse Evangelho e que no final do livro é agora atribuída ou representada por meio dos discípulos e por meio da igreja. Eu quero sugerir para você como um propósito da leitura de Mateus, que é demonstrar a autoridade de Jesus na sua vida, no seu ministério, na sua igreja. Note comigo, a partir do capítulo 1 de Mateus, versículo 1. Ele vai dizer e vai apresentar, num contexto judaico, Jesus como filho de Davi, Jesus como filho de Abraão. De cara, Mateus já apresenta a autenticidade de quem é Jesus, e diz: esse Jesus do qual vou passar a falar, ele tem pedigree, ele tem autoridade real, ele tem uma autoridade nacional, porque é filho de Abraão, ele é filho de Davi. No mesmo capítulo 1 vai dizer que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não é só filho de Abraão e filho de Davi, ele é filho de Deus. E por isso ele vai receber o nome Emanuel, Deus, autoridade entre vocês. No capítulo 2, vamos encontrar as evidências da autoridade de Jesus defendida pelos profetas. E vai citar ali algumas profecias, 5 profecias que falam: a vida e o ministério de Jesus não aconteceu por casualidade. Os profetas, reconhecidos como autoridade na nação, apresentaram, anunciaram, prenunciaram esse que viria para exercer a autoridade de Deus e como Deus em nosso meio. Inclusive, nós vamos encontrar ali homens que vêm do Oriente, autoridades que vêm do Oriente confirmar e dizer: tem um rei entre vós. Capítulo 3, o grande e admirado profeta João Batista daqueles dias, reconhecido como profeta, declara: vem após mim aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Autoridade. Ali também nós encontramos o testemunho do próprio Deus em seu batismo, quando diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir do capítulo 4, Jesus inicia seu ministério, onde podemos notar a autoridade de Jesus em diversas situações. Primeiro, na tentação, em que diretamente lidando com o diabo, com o maligno, Jesus o faz calar. Na pregação, ele começa a anunciar: arrependei-vos, pois é vindo
o reino de Deus, a autoridade de Jesus demonstrada através do seu ministério público e da sua mensagem. Na vocação dos discípulos, em que ele olha a multidão e diz: eu quero você, você, você. Ele convoca quem ele quer que o segue, autoridade de mestre, autoridade que não só humana, mas espiritual na vida daqueles homens. E nos sinais que o seguiam, confirmando o seu ministério. Do capítulo 5 ao 7, encontramos o famoso discurso, o Sermão do Monte, em que Jesus começa a anunciar vários propósitos de vida e uma releitura ou um aprofundamento da leitura das coisas antigas. E olha como termina o capítulo 7, os últimos versículos. As multidões estão maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. As palavras de Jesus penetravam profundo na mente, no coração, na alma das pessoas. Jesus falava e as pessoas abaixavam a cabeça. Tinha crianças, homens, mulheres, tinha gente de todo tipo, toda classe social, religiosos ou não. E quando Jesus falava, ninguém tinha o que argumentar contra. Não tinha como rebater, não tinha como torcer. Às vezes na igreja a gente prega ou dá uma aula de escola dominical e as pessoas têm... E a gente às vezes fica embananado para responder, né? E às vezes num debate na rua a gente fica sem jeito de dizer alguma coisa. Não é o caso de Jesus. Ao dizer, as pessoas ouvem e, como tem aquele famoso ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Jesus falava, as pessoas abaixavam a cabeça. Autoridade. A narrativa se desenvolve, a partir do capítulo 8, com muitas evidências e declarações sobre a autoridade de Jesus. Mateus, de uma forma muito própria, põe um leproso que se chega diante de Jesus e não questiona o poder ou a capacidade de Jesus, mas diz: se queres, podes curar-me. O Senhor é autoridade. Se o Senhor quiser fazer, você faz. Se não quiser, tudo bem, o Senhor é que manda. O centurião, um líder romano, na nação de Israel, que vivia debaixo de hierarquia, alguém que lida com militarismo, e ao pedir ajuda de Jesus, e Jesus fala: eu vou na sua casa, ele fala: não precisa, eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu sei que basta o Senhor falar que a coisa vai acontecer. E Jesus elogia o testemunho desse homem por reconhecer a autoridade de Cristo. Defender as sogras aqui, ó. Sogra de Pedro, né, no capítulo 8 também, ela é curada, e imediatamente ela passa a servi-lo. Também nós encontramos aí Jesus curando enfermidades e endemoniados, e Mateus faz questão de dizer: meramente com a palavra ele expeliu demônios e curou pessoas. Ele poderia ter escrito assim: e falando, e determinando, mas ele faz questão de dizer: meramente com a palavra. Simples assim. Tudo aquilo que é complicado para a gente, tudo aquilo que é difícil para a gente, e as pessoas vão lá e gritam e batem. Jesus, meramente com a palavra. Não é ridicularizar, mas é dizer como era fácil para Jesus expelir demônios e curar pessoas. Isso significa autoridade. Os discípulos veem isso de uma forma maravilhosa na tempestade, quando Jesus acalma tudo aquilo. E o que eles questionam? Quem é esse que a natureza, o vento, o mar, lhe obedecem? Autoridade. Aí também nós encontramos os demônios, né, rogando, né, aquela situação em que vão aos porcos. E a ideia da palavra rogar aqui é que os demônios estão chorando: por favor, Jesus, não nos mande para o abismo. Imagina os demônios chorando: por favor, Jesus, por favor, não me manda para o abismo, não. Os demônios estão chorando, porque reconhecem a autoridade. É como um prisioneiro que está diante de um rei, e o rei pode dar sentença de morte, e ele chora. Os demônios rogavam desesperadamente diante de Cristo, porque reconheciam a autoridade de Jesus. Quando os amigos levam um paralítico diante de Jesus,
e Jesus o cura. Antes disso, Jesus lhe perdoa os pecados. E o questionamento que está na mente e no coração das pessoas é: quem é esse que acha que tem autoridade para perdoar pecados? Jesus diz: para que vocês saibam que eu tenho, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, levanta e anda. Autoridade para perdoar pecados, Ele é Deus. A partir do capítulo 10, vemos um pouco dessa delegação de autoridade, quando Jesus chama os seus discípulos e lhes dá autoridade para irem, pregar o evangelho, socorrer, libertar pessoas. E ele media de uma forma ali, é um laboratório, é um seminário com ministério de final de semana, ministério de férias, e Jesus fala: ó, vai lá, vai experimentar um pouquinho o que é exercer e representar a minha autoridade no mundo. E aquilo que a gente vai ver depois lá em Mateus 28, quando Jesus está indo embora, teoricamente, né? Subindo visivelmente, mas ele vai estar presente espiritualmente. Mas aquilo que ele vai fazer mais lá na frente, ele já dá a experiência para eles aqui atrás. Deu-lhes autoridade para levar o evangelho. Capítulo 12, Jesus fala, que se apresenta como Senhor do sábado. É ali que os fariseus, os fakezeus, estão tentando dizer que a autoridade de Jesus é uma autoridade maligna e não espiritual ou divina. Estão questionando a autoridade de Jesus. Jesus tem aquela situação chata no capítulo 12, em que as pessoas desconfiam da autoridade por causa da sua família. Mas é no capítulo 12 que Jesus fala: eis aqui está quem é maior do que Jonas, maior do que Salomão, e o meu Pai é o celeste, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São meus irmãos, são a minha família. A autoridade de Jesus é divina, é espiritual. Capítulo 13, nós vamos encontrar as parábolas, e ali em Nazaré as pessoas estão questionando então a autoridade de Jesus, baseados no fato dele ter uma família terrena. Capítulo 16, encontramos a cena em que Jesus afirma: edificarei a minha igreja. E aqui a gente começa a entender um pouco do que está acontecendo no capítulo 28, do propósito pelo qual motivou Jesus a dar autoridade aos discípulos, ou delegar autoridade, porque ele tem um propósito muito maior do que fazer os discípulos pessoas famosas ou populares na sua época, mas estabelecer a igreja dele e a autoridade do Senhor Jesus representada por meio deles. Capítulo 17, encontramos a cena da transfiguração, onde o próprio Deus mais uma vez testemunha: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele é a autoridade, o que ele disser é a autoridade. Vamos pular um pouquinho mais, no capítulo 21, a entrada triunfal e a purificação do templo, onde os sacerdotes vão perguntar: com que autoridades fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Novamente, a autoridade de Jesus sendo questionada. Não é qualquer um que chega aqui chutando as cadeiras, chutando as coisas e pondo para fora, não. Tem que ter autoridade. As parábolas do reino, se você ler com atenção, vão contar e vão falar sobre a autoridade do dono da casa, do dono da seara, que tem condições de julgar, de delegar e de punir. Capítulo 23, Jesus faz um discurso que censura os escribas e os fariseus, a elite pensante, as autoridades maiores no contexto judeu. E Jesus faz discursos que põem esses caras na parede, e ele faz isso com autoridade. Não é à toa que os caras ficaram bravos pra caramba, né? Porque Jesus estava questionando e pondo em xeque a autoridade deles. Capítulo 24 e 25, Jesus vai falar sobre o final dos tempos, escatologia. Não é qualquer um que a gente vai dar ouvidos se começar a falar do que vai acontecer daqui a pouco. Mas Jesus tem autoridade para isso. No capítulo 26, em sua prisão, Jesus diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Autoridade. Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Capítulo 27, Pilatos pergunta: tu és o rei?
tu és a autoridade? E Jesus diz, tu dizes. E esse Pilatos é quem põe uma plaquinha, sem saber bem o que estava fazendo, colocou uma plaquinha na cabeça de Jesus, Rei dos Judeus. Autoridade. João, que foi o discípulo amado, que esteve com Jesus nesses momentos da paixão dele, Pedro deu linha na pipa, né? Mas João continua perto, até aos pés da cruz, e ele descreve em João capítulo 19, 10 e 11, o papo que Jesus tem com Pilatos. E Pilatos diz para Jesus, não sabes que eu tenho autoridade para te livrar ou para te condenar? E a resposta de Jesus é, e João está prestando atenção, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Eu fico imaginando essa verdade no coração de missionários e de pessoas da igreja perseguida, que estão diante de autoridades que podem dar a vida ou sentenciá-los, e lembrar que nenhuma autoridade, aquela autoridade teria, se de cima não tivesse sido concedida. Enfim, Jesus morre, ele é sepultado e ele ressuscita, e Mateus é bem objetivo nesse capítulo 28, não entra em muitos detalhes, e conclui com esses 3 versículos, em que Jesus arremata toda a sua história e toda a sua obra e diz, toda a autoridade me foi dada. Meus irmãos, em Jesus concentra todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo fala isso de uma forma muito própria em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, se tornou homem, servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, mas pelo qual Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que Paulo está dizendo? Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Quais são as implicações para esses versículos na nossa vida? Estou diante de homens e mulheres aqui, jovens, que têm recebido a vocação, o chamado, estão se preparando cada vez mais e melhor nas Escrituras para perpetuar a obra e o ministério que o Senhor delegou aos discípulos dele nesse dia. E a pergunta que me vem à mente, ou para a gente considerar, é sobre qual autoridade você estuda hoje a palavra de Deus? Sobre qual autoridade você vai desenvolver a sua vida, o seu ministério, se assim pudesse dizer, né? A sua igreja, a igreja de Jesus, mas só para a gente bater um papo aqui. Sobre que autoridade? Meus irmãos, implicações diretas é que todo aquele que é chamado por Jesus, primeiramente deve se submeter à autoridade de Jesus. O Evangelho está mostrando claramente que seja no céu, na terra ou debaixo da terra, isso inclui a mim e a você, temos que nos sujeitar à autoridade do nosso Senhor Jesus. Todo aquele que é chamado também é comissionado à missão de anunciar e perpetuar o Evangelho e o ensino de Jesus. Todo crente, independente se está aqui no seminário ou lá na igreja, na IBD, todo aquele que creu no Senhor Jesus e se sujeitou à autoridade, está sujeito à autoridade de Jesus, agora deve perpetuar a verdade, o Evangelho, a mensagem desse Jesus. Nós não somos chamados para inventar, criar ou pensar coisas propriamente nossas e alguma novidade espiritual, mas nos submeter à mensagem, ao ensino daquele que é e tem toda a autoridade. Vivemos dias de muitas novidades eclesiásticas e às vezes para tentar concorrer ou competir ou ganhar mercado aí, né, na televisão, na internet, podemos ser seduzidos por novos pacotes, novas invenções, novos modelos, tentar florear, maquiar, ajeitar, lapidar o Evangelho para ficar mais palatável, agradável, bonitinho para as pessoas. No entanto, nós não temos autoridade de mudar a mensagem, porque nos é delegada a autoridade para perpetuar a mensagem. Todo aquele que é chamado, comissionado, também é confirmado pelo próprio Cristo, quando ele diz, eis que estou convosco. Que coisa maravilhosa. Saber que
no exercício da minha vida, ministério e igreja, eu não estou sozinho e você não está sozinho. A imagem que eu tenho é daquele garoto franzino que vive apanhando na rua, de uns caras meio mala lá que tem na rua, até o dia que o pai dele sai do lado dele, e agora os moleques estão sentados na calçada e não tem nem coragem de olhar ele no olho, né? Fica assim, porque ele está acompanhado. Nós também temos ao nosso lado a grande autoridade que é Cristo. E por estarmos ao lado de Cristo, relacionados com Cristo, acompanhados com Cristo, temos então uma presença marcante e impactante em nossa vida, igreja e ministério. Onde quer que o cristão vá, ele está muito bem acompanhado. Jesus, ele é o rei, ele leva a coroa, ele tem o cetro, ele tem a espada. E nós temos o selo do rei. Somos representantes do rei. E uma vez representantes fiéis, essa autoridade é corroborada pelo próprio Cristo. Comecei falando sobre o discurso, né, sobre a situação em que eu lidei ali com a possessão maligna. Talvez você já tenha enfrentado situações como essa. Domingo agora mesmo, fui almoçar na casa de uma família da igreja, passei numa casa que vende doces. E eu nem sabia, já estou morando lá há 7, 8 anos lá em Cachoeiro, não sabia que a moça que faz o doce é macumbeira. E aí, quando eu abri o doce, olha que doce maravilhoso, né? Cocada, doce de abóbora. Onde você comprou isso aí, pastor? Ah, na casa de fulano. Pastor... Surgiu o assunto dessas coisas, né? E aí, comida sacrificada a ídolo, né? Aquele papo. É impressionante ver nos olhos das pessoas o medo de tratar com essas coisas. E aí, mal olhado pega, e macumba pega, e surgiu assunto de todo tipo, e outro já contou experiência, que passou na frente do centro de macumba, ficou com dor de cabeça, e o pessoal já começou. Foi domingo agora, cara. E aí, meus irmãos, quando o cristão compreende a realidade da autoridade de Cristo, essas coisas não causam temor. Claro que são coisas sobrenaturais, ou seja, são fora do natural. A gente está acostumado a ficar vendo anjo, demônio subindo e descendo por aí, no templo, na igreja. O pessoal canta, mas não vê nada. A gente não está acostumado, assusta a gente. Mas o nosso conhecimento da palavra de Deus e as promessas do nosso Senhor devem dar a mim e a você segurança, estabilidade, confiança nesses momentos de embate. Paulo fala aos Efésios, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, sim, porque o inimigo também está mediando a sua obra através de pessoas. E muitas vezes aquele embate que nós estamos tendo parece ser ali só de discurso, de opiniões, de uma ideologia, religião, mas tem uma guerra espiritual acontecendo que a gente não tem noção. No entanto, eu e você podemos olhar para um texto como esse, um texto importante, um texto de despedida, em que, como um pai que está mandando um filho para a faculdade, depois de ensinar tantas coisas durante a vida, na adolescência e tudo mais, chega ao pé do ouvido e diz: meu filho, cuidado com as companhias. Meu filho, cuidado com as ideias dos professores. Meu filho, cuidado, não deixa a casa virar um lixo. Jesus, ele chega ao pé do ouvido dos seus discípulos e diz, para arrematar, para amarrar bem, aquilo que vai ser inaugurado a partir dali. Em Atos 2 a gente vê isso. O Espírito Santo descendo, a igreja sendo inaugurada. Jesus chega ao pé do ouvido e diz, eu tenho autoridade, e com a autoridade eu vocaciono vocês, e eu vou com vocês, como a presença da própria autoridade. Meus irmãos, não são poucas as vezes que eu tenho que recorrer a essa verdade quando o meu coração fraqueja no ministério. Tem situações que são maiores do que eu. Oposição dentro da igreja, lutas, enfermidades. Estou indo para 16 anos de ministério. Se você perguntar, Felipe, você acha que já tem todas as respostas e chaves para que a igreja seja um sucesso? Não, não tenho.
Parece que cada semana, cada mês surge algo novo. Eu falo, caramba, achei que já tinha visto tudo. E está aí mais uma bomba para desarmar. Quantos embates, quantas lutas. Situações dentro de liderança, situações na convivência com as pessoas. Oposição. Dentro e fora da igreja. Em que a gente se sente tão pequeno. Tão pequeno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa se sentir grande. Você só precisa lembrar que você serve um Deus que é grande. Há um Senhor Jesus que tem toda a autoridade. Expulsar demônios. Refutar heresias. Conduzir a igreja. Não é feita na força do homem, mas na autoridade de Deus. Eu te pergunto, Cristo tem sido autoridade na sua vida hoje? Você tem se submetido e obedecido ao Senhor como autoridade suprema sobre a sua vida? Na dinâmica da sua vida, do seu ministério, do que você tem aprendido, você tem confiado na autoridade de Jesus? No seu governo soberano sobre todas as coisas? Talvez de uma forma bem prática, de que maneiras você tem demonstrado para você mesmo e talvez para as pessoas que estão à sua volta, que você reconhece a autoridade de Jesus na sua vida, no seu ministério e até na sua igreja? Talvez por meio de uma vida piedosa e devocional, que imita a Cristo. Talvez aí pela maneira com que você ora. Sabia que conhecer e reconhecer a autoridade de Cristo muda a nossa forma de orar? Ao invés de determinar, ao invés de colocar ele contra a parede, você pede, você chora, você clama, mas a sua oração termina com: seja feita a tua vontade. O Senhor é autoridade sobre os meus desejos, sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontades. Seja feita a tua vontade. Reconhecer a autoridade de Jesus nos leva a viver uma vida em total dependência, para tomar decisões, para fazer planos, para servir. Reconhecer a autoridade de Jesus muda a nossa adoração. A nossa adoração não passa simplesmente a ser alguma coisa que eu lanço no ar, palavras bonitas e músicas legais, ou uma música que eu curto, mas passa a ser um momento de entronização. Eu sei que algumas pessoas não gostam da música, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Jesus já está coroado, ele é rei. Mas acho que muitas vezes eu tenho que cantar isso para o meu coração, porque no meu coração, muitas vezes eu não estou reconhecendo a autoridade real do Senhor na minha vida. E eu tenho que dizer: coração, entronize o Senhor mais uma vez. Infelizmente, temos textos mal usados, né? 1 João 4,4, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E muitas vezes esses versículos são usados naquela pregação triunfalista da prosperidade, determinismo, falácias, engano que invertem, na verdade, reconhecem a autoridade de Jesus ou o poder de Jesus, mas a pessoa se coloca num patamar acima e faz de Jesus um servo, um escravo. Mas mesmo esses textos apontam para a firme certeza que o cristão pode ter, de que ele não está sozinho, de que a igreja é triunfante e de que, segundo o propósito daquele que a estabeleceu, tem autoridade para derrubar as portas do inferno, saquear o reino das trevas, anunciar com poder o evangelho puro, simples e poderoso do Senhor. A igreja é capaz de desfazer mentiras, libertar os cativos e avançar o reino do nosso rei, que tem toda a autoridade e age em nós e através de nós. E eu gostaria de dizer para ministros e ministras do evangelho aqui representadas, que segundo a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você podemos andar neste mundo que jaz no maligno, de cabeça erguida e cumprindo o propósito daquele que nos chamou. Você se sente encurralado, amedrontado, pequeno? Lembre-se da autoridade de Cristo e lembre-se que pela fé você é um representante da autoridade desse Senhor na terra. Que Deus te use. E essa foi mais uma exposição bíblica.
Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.